dia, pessoal. Vamos iniciar nosso curso no nosso primeiro capítulo. Vamos conversar sobre a matriz energética. E aí eu pergunto, da onde será que vem a energia que alimenta o nosso carro, que faz carregar o nosso celular? Será que a gente utiliza sempre a mesma forma de energia no mundo? Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa matriz energética mundial, falar um pouco sobre o Brasil e depois a gente foca na eletricidade, que é o que a gente mais precisa para um curso de eletrotécnica. Pensando aqui na matriz energética mundial, vamos começar a conhecer as energias. A maior parte da fonte de energia, a gente não está falando só de elétrica, ok? Mas a gente está falando de transporte, a gente está falando de aquecimento aqui. A maior parte da energia que o mundo utiliza vem do carvão, do petróleo e do gás natural. Então, vamos lá. O carvão, o petróleo e o gás natural, a gente fala que são fontes primárias de energia, ok? O carvão é no estado sólido, o petróleo no estado líquido ou pastoso, né? E o gás natural no estado gasoso. Ok? Além dessas energias, a gente utiliza ainda bastante energia nuclear e agora a gente começa a falar de energias renováveis. A hidráulica, biomassa, ok? E outros. Depois eu vou explicar o que é cada uma dessas energias. Na década de 70, basicamente a gente utilizava a energia do petróleo, do gás e do carvão. A gente vê que ao longo de várias décadas, pouco se mudou em relação à porcentagem de energia que a gente utiliza. Quase 3/4 dessa energia continua sendo de fontes primárias, ok? O que a gente consegue ver aqui? Que a gente aumentou em muito a quantidade de energia ao longo desses anos. A gente consumia 6.100 vezes 10 a sexta toneladas equivalentes de petróleo e hoje a gente consome mais de 13.000. Ok? O consumo de energia no mundo aumentou bastante, mas a origem da energia pouco modificou. Ok? A gente entende que surgiram novas fontes de energia, fontes renováveis, elas continuam tendo um peso importante, mas a gente utiliza basicamente, em grande parte, as fontes não renováveis, incluindo a energia nuclear, que é, até de certa forma, recente na história da humanidade. Qual que é o grande problema de utilizar fontes primárias? As fontes primárias são combustíveis fósseis. E quando a gente queima esses combustíveis, seja o petróleo na forma de gasolina, querosene e outros, ou carvão, ou mesmo o gás natural, a gente emite para a atmosfera o CO2. E esse CO2 que antes estava guardado do interior da Terra, a gente coloca ele no ar e isso gera o efeito estufa. A gente tem vários estudos que mostram que a Terra vem aumentando de temperatura. Muitos estudos dizem que isso é um efeito natural, é um efeito normal, mas a gente entende que esses gases aumentam a velocidade do efeito estufa. Em 43 anos, a gente aumentou o nosso consumo de energia em praticamente 2% a cada ano. E a gente continua aumentando o consumo de combustíveis fósseis, no caso. Surgiram novas fontes de energia, dentre elas a nuclear e as fontes alternativas, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas, no geral, a matriz energética, o grosso ali do consumo de energia, praticamente não mudou. E o que a gente espera para os próximos 30 anos? Aqui está um gráfico de uma perspectiva de 2040. Basicamente, a gente vai continuar utilizando as fontes primárias, majoritariamente, como fontes de energia. A gente vai utilizar petróleo, gás e o carvão. A gente não tem como escapar disso. E o consumo de energia vai continuar aumentando e aumentando. Ou seja, a gente tem que explorar novas fontes, descobrir novas fontes de energia aqui e não deixar de investir em fontes renováveis, entre elas a biomassa, hidráulica e outras fontes renováveis, além da nuclear que a gente continua explorando aqui. Se a gente pensar no mundo, aqui está a quantidade de energia que cada habitante consome nesses países, ok? O que a gente pode observar nesse mapa mundi? Quanto mais escura a cor, mais energia é consumido por habitante, ok? Quanto mais clara a cor, menos energia é consumida por habitante.
Então, a gente consegue observar nesse mapa que os países desenvolvidos tendem a consumir mais energia que os países subdesenvolvidos ou os países em desenvolvimento. A gente também observa que países frios, que têm o inverno muito rigoroso, também tendem a consumir mais energia, porque eles precisam, para sobreviver, aquecer suas residências, seus carros e tudo mais. E a gente observa também que países subdesenvolvidos, a grande parte aqui na África, eles não consomem tanta energia, ok? E a gente observa que os países em desenvolvimento têm um consumo mediano de energia em relação aos outros. Uma coisa que preocupa olhando esse mapa é que os países em desenvolvimento eles tendem a ficar desenvolvidos. Então, o que vai acontecer? A cor desses países tende a ficar mais escura. Eles devem consumir, ao longo dos anos, mais energia para tentar se transformar em países desenvolvidos, ok? E aí a China, por exemplo, é quem mais hoje está em desenvolvimento desses países. Os bilhões de habitantes que tem lá necessitam de energia cada vez mais. Então, um dos focos da China hoje é aumentar sua matriz energética, procurar novos meios para produzir energia. Vamos falar um pouquinho da matriz energética mundial, ok? O que é que mudou ao longo dos anos? Aqui da década de 70, aqui da nossa atual década. O petróleo era muito utilizado para produzir eletricidade na década de 70. Mas veio ali a crise do petróleo, que foi basicamente aumentar o preço do barril do petróleo, o preço em dólar, e ele ficou muito caro para ser utilizado como forma de para produção de energia elétrica. Então a energia elétrica passou a ser produzida a partir de então com outras fontes de energia. Já o carvão já era muito utilizado, ele continua sendo usado. O gás natural aumentou muito a quantidade de gás que é queimada para produzir eletricidade. E outras formas de energia começaram a ser exploradas. Dentre elas, a energia nuclear e as fontes renováveis de energia. Se a gente for ver, a eletricidade ela tem um aumento de 3,2% ao ano de aumento de necessidade de energia elétrica, mais do que as outras formas de consumo de energia. Então, aqui, enquanto o consumo aumenta 1,9%, a eletricidade a gente precisa de um aumento de 3,2% ao ano em média, ok? Lembrando que isso aqui é mais alto em países em desenvolvimento. O que a gente fala também é que o petróleo é uma fonte de energia muito nobre. Por isso a gente concentra esse combustível mais em veículos automotores. O mundo hoje consome eletricidade, principalmente de fontes não renováveis. A gente pode ver aqui uma grande parte do carvão e do gás natural, ok? O petróleo, só um pouquinho, porque é uma fonte nobre, igual a gente acabou de falar. O mundo também consome de fontes não renováveis a nuclear, e aí começa a entrar as energias renováveis, que é a hidráulica, a solar e eólica e a biomassa. Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre a matriz energética no Brasil.